Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. E marketing, tá? Vocês citaram e-mail marketing aqui. A gente estava nos bastidores aqui selecionando algumas coisas para falar, né? Ainda funciona e-mail marketing? Funciona. Como que tá? Aqui os e-mails parece que tá perdendo força, né? Taxa de abertura. Mas o que é? Uma copy bem feita? Para quem não sabe, copy é o texto, né? É um texto bem feito. Qual que é a eficiência do e-mail marketing? Olha, por coincidência, ontem, no dia que a gente tá gravando esse podcast ontem, eu dei um treinamento de marketing e eu separei um layout de 2 e-mails e pedi para os corretores escolherem qual que eles preferiam para a gente trabalhar em cima desses. Um texto bem escrito, uma foto bem tirada, não sai de moda, não fica ultrapassado. Sim. A gente tem que saber aplicar da maneira certa. Sim. E o principal de tudo isso vale para e-mail marketing, para landing page, para rede social, em todas. Você tem que conhecer o seu público. Sim. Então, se você quer comunicar com pessoas de alto padrão, e você é um corretor de alto padrão, você tem que estender a sua comunicação para isso. Você não pode falar de maneira errada. Isso é bem importante também no e-mail. Escrever de maneira certa. Usar o português de maneira correta. E também saber variar o conteúdo que você está abordando. Se você manda e-mail toda semana, então não fala toda semana de estou vendendo um imóvel, olha que legal. Manda um vídeo ou uma foto. Descreve. Por exemplo, manda a importância da fotografia. Por que é importante? Ter um bom descritivo. Por que é importante? Você vai mandar para parceiros, que já é outro público. Não manda toda semana os mesmos imóveis, ou não só copia e cola toda semana. Varia o conteúdo, sabe estender, sabe ter um repertório maior de conteúdo, porque aí você vai ter resultados maiores, tanto com parceiros, tanto com clientes. A gente encara que a comunicação por e-mail ela ainda é bem eficaz, a gente usa bastante no escritório, mas ela não pode ser feita, como o Vini comentou, não pode ser feita como algo comercial. Venda. Não, eu tô trazendo conteúdo... Nem tem mais eficiência. Exato, isso não funciona. Isso não vai ter taxa de abertura, isso não vai ter retorno, nada. Quando você muda o seu papel para um papel mais consultivo, mais educador, sim, a gente vai te ajudar a entender o passo a passo do mercado imobiliário. A gente vai te ajudar a entender a importância da fotografia. Ou não somente isso, falar do bairro, né? Você está vendendo um apartamento ali. Fala os atributos do bairro, né? Se é tranquilo, se não é, se está próximo ao metrô, se não está. Começa a vender isso, né? Fala, que tal você morar próximo ao shopping center tal? E né? outra coisa, Edgar, mais do que a gente mostrar tudo isso, mais do que a gente vender na realidade, é o proprietário ou o comprador ou quem estiver recebendo a sua comunicação, que a gente tem que partir do princípio que qualquer pessoa pode ser um possível cliente ou indicar um possível cliente. Quando você ensina, traz conteúdo que tem valor para aquela pessoa, você vira uma autoridade. Você não vai ser mais aquela pessoa que quer só vender nem nada disso. Você é o cara que a pessoa vai confiar no momento em que ela precisar de alguma coisa no mercado imobiliário. Eu amo restaurante. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é ir em restaurante. Se eu recebesse um e-mail de um corretor me indicando um restaurante no bairro, me contando de algum restaurante novo, eu ia amar. Não necessariamente naquele momento estava precisando de um imóvel nem nada disso, mas eu vou lembrar dele quando chegar o meu momento de compra ou de venda. Então essa a ideia, a gente trazer informação realmente para o mercado. Sim, e é interessante pensar também que os clientes, no geral, não sabem que precisam de um bom tratamento se eles nunca tiveram. Então, se tiver esse contato mais íntimo, mais pessoal, mais emocional, é diferente, mas é bom. Sim. É que nem quando você vai o Vini do exemplo de restaurante, você vai num restaurante, você regularmente é mal atendido, hipoteticamente falando. E aí você vai em um restaurante e é super bem atendido. Talvez a comida não foi o forte, mas você vai lembrar, aquele restaurante eu fui muito bem atendido. Uma das coisas que, aí falando na questão do cuidado que você tem que ter com o cliente, ou a forma como você tem que lidar com o cliente, tem uma coisa que é pequena, mas que sempre me surpreende, eu acho muito legal, não sei se já aconteceu com vocês, mas quando você vai pagar a conta em algum lugar e a pessoa lê seu nome no cartão e te chama pelo nome. Sim. Isso eu acho fantástico. Isso é Dale Carnegie, como fazer amigos sem exatamente. pessoas. Chamar pelo nome é o som mais suave que ela pode ouvir.
E é algo tão simples, é só você olhar o nome da pessoa no cartão antes de passar e obrigado, Edgar, por ter vindo hoje. Pequenos gestos, ações simples faz a diferença. Faz muita diferença. Mais uma vez, não precisa querer, estamos vivendo um mundo disruptivo, né? Então vamos fazer o básico bem feito. Exato. Como que vocês estão nas redes sociais? Como que acham vocês? Vocês geram conteúdo? Legal. Nossa principal fonte de comunicação é pelo podcast, é o Senta Aí Podcast, a gente tá em todos os... Senta Aí Podcast, isso. É bom, hein? Se encontra em todas as plataformas, você procurou em plataforma de podcast, você vai achar. Tá lá. Okay. E a ideia é justamente essa, da onde surgiu o nome, né? A gente, sempre que vai alguém visitar no escritório, sempre que vai conversar com alguém, a primeira coisa que você fala, senta aí, vamos bater um papo. Então é justamente essa. Então a gente tá principalmente no Spotify, onde a gente tá mais presente, mas a gente tá em todas as outras. O meu Instagram é @capelavini, capela com 2 L's. A gente fala bastante coisa por lá. Vini, passa o seu. O meu Instagram é @vini_pinedo. Você falou das redes sociais, a gente também tem o Instagram mais que morar, @mais_que_morar, mais que morar, onde a gente posta conteúdo que tá relacionado ao imóvel, mas o próprio nome já diz, mais que morar. A gente tem oferta de imóvel, mas a gente tem a vista de um imóvel. A gente tem dicas da região, do bairro, onde tem aqueles imóveis. A gente vai lançar uma série chamada Mais Que Morar, que é uma série onde a gente vai ensinar as pessoas como escolher o melhor imóvel e na segunda temporada como vender melhor o seu imóvel. Basicamente o que a gente vai mostrar é o passo a passo de uma compra, o passo a passo de uma venda e como considerar os pontos fortes e fracos de um bairro, de uma região ou de um apartamento. Então a nossa série Mais Que Morar vai ser lançada em breve, vocês podem acompanhar por esse Instagram também. Pergunta-chave. Como a gente consegue fazer a pergunta correta? Como você... Isso pro comprador, pro dono do imóvel... Como que você acerta na pergunta? Claro que é treino, né? Mas tem alguma regrinha? Tenta. Não tem muito segredo. A gente nunca vai saber que a gente fez a pergunta certa até a gente fazer essa pergunta certa. A gente entende que tem algumas coisas que se repetem em todas as transações. Por exemplo, por que a pessoa está vendendo? Que já é uma pergunta certa, né? Claro. E quando a pessoa está comprando, por que ela está comprando e como ela vai pagar, se ela já pesquisou isso. Perdão, posso complementar? Manda ver. E nós já falamos isso até aqui com o outro Vinícius, que quando ele responder, pergunta de novo, exatamente. Né? Tipo, você tá vendendo por quê? Tô vendendo porque tô precisando de dinheiro. Mas é só por isso que você tá vendendo? Talvez saia outras informações, né? E muitas vezes, isso eu sempre falo pra nossa equipe, às vezes a gente faz uma pergunta, que pode ser uma pergunta um pouco mais ousada, e fica aquele segundinho de silêncio que é constrangedor e a gente tem a tendência de já emendar uma outra pergunta. Não faz isso. Fez uma pergunta, a pessoa deu uma titubeada, fica quieto. Espera ela responder. Sim. Não emenda com outra pergunta, senão você perde a linha da meada. Pelo menos refletir. Exatamente, né? Exatamente. Às vezes a pessoa olha até um pouco assustada e a gente já emenda uma outra pergunta ou quer explicar o que a gente perguntou. Não faz isso. As pausas são importantes. Exatamente. Tem muita pergunta que a gente precisa fazer. Basicamente, pra gente fazer as perguntas certas, esquece o imóvel. Não pergunta quantos metros tem, não pergunta se a pessoa reformou ou não. Essas coisas são importantes, são. Mas não é o principal. Pergunta da pessoa. Então entende. Uma pergunta que eu gosto muito no momento da captação, quando você está lá com o cliente proprietário, é: se o seu imóvel não for vendido nos próximos 6 meses, como isso afeta a sua vida? Para mim, essa pergunta ela mostra absolutamente tudo que pode acontecer com o cliente. Porque ele vai falar da motivação dele, do tempo que ele espera para vender. Ele vai raciocinar com as duas grandes coisas que a gente tem no mercado imobiliário que muitas vezes os clientes não raciocinam. A primeira é o tempo. Os clientes não estão pensando quanto o tempo que vai passar vai afetar a vida. Ou não estão imaginando que muitas vezes os imóveis já estão vendendo há um bom tempo, o proprietário não se tocou disso. Quando a gente faz essa pergunta, a gente meio que ativa isso na cabeça do proprietário. E a outra é a relação valor e tempo. Então a gente consegue jogar com esses dois fatores, dois ativos do mercado imobiliário na cabeça dos clientes para que a gente consiga chegar trazer ele para a realidade, tanto do lado racional como do lado emocional. Já com o cliente comprador, o que a gente precisa saber é se ele está pronto para comprar. E se ele não estiver pronto para comprar, a gente tem que achar uma forma de acompanhar ele e ajudar ele ao longo dessa jornada. E a principal pergunta é: você está pronto para comprar agora? Ou você ainda precisa resolver algumas coisas até começar realmente, de fato, a decidir?
E é importante também estender que às vezes não, né? Mapa não é território, é um pressuposto da PNL. E às vezes a linguagem, né? Porque você pergunta, você está pronto? Às vezes ele não entende claramente isso, né? Fala pronto em todos os sentidos, né? financeiramente falando, você está disposto a mudar de bairro, tal. Aí você vai né? Porque às vezes ele não sente a vontade de responder determinada pergunta. A gente não pode ser invasivo. Eu sempre brinco que não é legal eu pegar como se eu estivesse com uma cadernetinha assim. Edgar, se o seu imóvel não for vendido nos próximos 6 meses, como isso afeta a sua vida? Eu vou lá e anoto. Edgar, quanto tempo você tá vendendo? E vou lá e anoto. Não, é uma conversa. Sim. Eu tô aqui pra te conhecer mesmo. Não é pergunta atrás de pergunta e sendo incisivo e chato. Não é uma pesquisa de mercado. Exato. Não é um censo, né? Porra, ninguém gosta disso, né? Eu quero realmente entender, te conhecer. E essas perguntas a gente normalmente faz por volta de 10 perguntas para entender a motivação do proprietário. Elas não são feitas em sequência. E elas não são feitas... são embutidas. Né? Exatamente. Eu tô ali olhando, conversando com o cachorrinho do cliente e viro e faço uma pergunta naturalmente. Então, é realmente querer conhecer aquela pessoa, mais do que qualquer outra coisa. E também, pegando o gancho do Vini, ele falou de cachorrinho. Umas semanas atrás, eu acompanhei um corretor numa visita e tinha um cachorro. Na hora, você já dica pro corretor, decora o nome do cachorro. Isso é extremamente Porque, assim, filho. Quando eu falo decora, saiu de lá, anota. Pega o WhatsApp, anota, faz qualquer coisa, anota na mão. Porque quando você voltar ou tiver um outro contato, você vai lembrar o nome do cachorro. E isso brilha olho. Faz uma diferença. Brilha olho do proprietário. E além disso, seja observador no ambiente. Então você entrou, primeiro é a casa da pessoa. Se você entrar na minha casa, você vai me conhecer. Porque você vai ver tudo que eu gosto, tudo que eu quero por perto. Então seja observador. Às vezes a gente encontra umas coisas estranhas, né? Mas tá tudo bem, né? Cada um é cada um, tem que respeitar. Cada um, né? E, por exemplo, nessa mesma visita que a gente fez, tinha umas bandeirolas de alguns países na sala. E na conversa com a proprietária, um bate-papo mesmo, eu comentei de viagem. E ela olhou assim pras bandeirolas, sabe? Foi no automático. Ela já virou de costas, olhou e começou a falar sobre. Sim. Você vê no olho, você vê no olho que a pessoa falou, nossa, olha, que legal que ele notou. Sabe? É quase como um relacionamento amoroso, sabe? Você tem que procurar entender da melhor maneira possível, observando, ficar atento aos detalhes, é isso que faz a diferença. Você já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas? Já fui indicado a ler pelo Vini. 60 vezes eu já indiquei ele para ler esse livro. Tem que ler. Esse livro é um clássico. O que você falou chamar a pessoa pelo nome e estimular ela a falar de coisas que agrada a ela, né? Então, aí você tem que perguntar para identificar. É uma viagem? É o pet? É qualquer outra coisa? Isso gera um engajamento, gera uma afinidade diferente. E eu gosto muito de falar que habilidade em vendas vende, mas afinidade vende muito mais. Sem dúvida. Que é esse círculo de relacionamento. Vinícius, do coração, né? Quero agradecer, vocês são pessoas geniais e parabéns pela atitude de gerar conteúdo para o mercado imobiliário. Nós estamos precisando bastante aí, que venha novas pessoas. Vocês são jovens, né? Você tem quantos anos? 21. 21 e você? Tenho 25. 25, nossa. Vocês são parentes? Não. Mas tem carinho, né? Parentes. Fora o nome, a gente só tem um nome em comum. Só o nome, né? É engraçado, a gente se conheceu jogando futebol. Jogando futebol? E foi, de lá surgiu aí um relacionamento profissional e pessoal. Aí o Vini virou amigão aí. Que legal. Eu digo mesmo. Parabéns fez a diferença na empresa. Por essa energia. Então, eu sei que você está há pouco tempo aí no mercado imobiliário, mas é um mercado extremamente prazeroso. Apaixonante. Apaixonante. E quem faz a lição de casa se dá bem. Sem dúvida. Quero agradecer, gratidão por estar aqui. E até breve, né? Eu estarei lá no podcast de vocês. A conversa continua no Senta Aí. É isso? Bora. Segue lá. Mais que morar. Exatamente. É isso? É isso. Então encontra vocês em qualquer plataforma também, em redes sociais, né? Rede social, isso. O meu é @Vini, Capela Vini. Coloca Capela Vini Capela com Y? Não, é VINI. Capela com 2 L's, VINI. Ok. No Instagram é onde eu mais me comunico. O meu é no Instagram, @Vini_Pinedo. Ok, galera. Valeu, vocês têm Edgar. que centralizar em algum lugar para facilitar a vida dos nossos ouvintes. Beijo no coração e até a próxima. Até o próximo podcast Inside Mobcast. Valeu, gente.